Tesouro direto, a oportunidade da década, né? A gente fala isso, parece um exagero, mas eu vou mostrar nesse vídeo que não é um exagero, é o ativo que a gente tem ali para ter no portfólio com um risco de crédito praticamente zero, né? A gente está falando do próprio governo, né? É o tesouro da sua própria economia. Quando a gente vai classificar risco, calcular risco de bancos, de empresas, de portfólio, o governo é o risco número 1. Ele começa, é a primeira escadinha de risco para a gente ir lá fazer o cálculo de risco de empresas, outros agentes do mercado financeiro. Então, quando a gente fala ali de risco de crédito, o tesouro ele é esse ponto de partida. Então, o tesouro direto, para te dar um calote, se ele te der um calote, significa que automaticamente todas as empresas dessa economia, todos os bancos, muita coisa já faliu, muita coisa já desandou. Eu acho que esse é o grande ponto. O ponto de partida ali é risco de crédito. Quando a gente fala de risco de mercado, volatilidade, isso é algo dosável no Tesouro Direto. A gente sempre fala muito de Tesouro Direto para marcação mercado e eu vou explicar melhor nesse vídeo o que é a marcação mercado, quais são as estratégias internas da marcação mercado. A gente consegue dosar, né, qual que é a sensibilidade daquele ativo à volatilidade da taxa de juros. Então, se você compra um ativo mais longo, Tesouro IPCA 2050, né, a variação de 0,01% na taxa vai fazer com que esse ativo seja mais volátil, tenha uma volatilidade ali muito próxima de bolsa de valores. O 2040, no Tesouro IPCA 2040, ele já ali está no meio do caminho. Você compra um 2029, aí ele já fica muito próximo. Então, quanto mais longo é esse ativo, o vencimento mais longo, mais apetite a risco o investidor precisa ter. Quanto mais curto, menos volatilidade, embora ainda exista volatilidade, o investidor vai ter. A gente vive ali, né, para precificação de tesouro direto, a gente vive um momento muito importante, né? Estamos iniciando ali um momento de flexibilização da política monetária. O que isso significa? Significa que, né, o Banco Central começa a ver que a inflação converge ali, né, para dentro da meta mais banda. A gente começou o ano de 2025 com as projeções de mercado colocando ali uma inflação de 5,5%, uma inflação terminal em 2025, e hoje a gente está vendo que a inflação em 2025 vai ficar abaixo da meta mais banda de 4,5%. Então, assim, o Banco Central começa ali a ver ali uma luz no fim do túnel para a inflação e verifica ali que existe ali a possibilidade de iniciar ali essa flexibilização, né, da política monetária e reduzir os juros a partir de março aproximadamente de 2026. Então, com essa redução de juros à vista, né, ou seja, à vista a redução, os juros hoje é 15%. Lá em março, quando você tiver essa redução, isso vai fazer reflexos na curva de juros futura. Então, o mercado financeiro ele está sempre trabalhando com as expectativas para o futuro. Então, quando você olha o juro atual, a flexibilização, se hoje, por exemplo, a gente tivesse ali uma redução na taxa de juros de 15% para 10%, algo bem relevante, a gente teria ali a curva de juros futura subindo. Por quê? O mercado entenderia que essa redução de juros foi muito forte, muito abrupta e, consequentemente, a inflação voltaria lá na frente e faria com que o Banco Central tivesse que aumentar essa taxa de juros lá na frente novamente. Então, quando a gente olha Tesouro Direto, não é só olhar, poxa, o juro está alto, vai cair o juro no mercado à vista, eu vou comprar o Tesouro Direto. Não, você tem que entender que sim, o juro está alto, né? Ele vai cair, mas será que essa condução para reduzir esse juro será algo responsável? Será algo gradativo, de forma que o juro longo também sinalize uma queda? E aí sim, o juro longo sinalizando uma queda, a gente tem ali esse efeito que é a marcação ao mercado. Marcação ao mercado basicamente é comprar um título, a gente sempre olha o preço de ação, o preço de fundo imobiliário, todos os ativos no mercado financeiro, eles são algo lá na frente, trazidos a valor presente por uma taxa. Se essa taxa é muito alta, significa que o preço disso aqui vai ser baixo. Se essa taxa é baixa, o preço disso daqui vai ser alto. Então a marcação ao mercado basicamente eu vou comprar um título com uma taxa de juros alta. Quando a taxa de juros cai, o preço sobe e aí eu ganho com a venda desse título. O Tesouro Direto é o título melhor para fazer essa marcação ao mercado porque os preços de entrada e de saída estão bem claros, né? Você tem ali o que a gente chama de spread de saída, 0,12. O que seria o spread? O spread é, se você vai numa casa de câmbio, compra um dólar hoje a R$5, imediatamente você comprou agora. Se você vai vender o dólar para a casa de câmbio naquele momento, ele não vai te recomprar por 5, ele vai te recomprar por 5,10, 5,15. O Tesouro é a mesma coisa. Então, quando você compra um título no Tesouro, você vai ter ali, né, um precinho ali, a gente chama de um jargão de mercado, uma tungada, não é nem um jargão, mas é uma gíria de mercado, você vai dar uma tungadinha ali na saída desse ativo. Então, você
pode ter, né, esse 0,12 de saída. Mas é claro, é conhecido isso. Se você compra um crédito privado, uma debênture, um CRI, um CRA, a corretora não vai te dar só esse 0,12 na saída. Por mais que você tenha uma marcação a mercado positiva, primeiro que você tem condições internas daquela debênture, daquele CRI, daquele CRA, que fazem com que não só o preço macro dê movimento naquele preço, mas o preço daquela ação em específico, daquela empresa em específico, né, as condições internas daquela empresa façam que gerem preço também. Mas o Tesouro, ele é uma questão mais macro e isso impacta todos os ativos e você sabe esse preço de saída. É por isso que a gente classifica que é o melhor ativo para a marcação a mercado. Então, olhando o gráfico aqui, né, a gente enxerga, né, que eu estou olhando aqui o Tesouro IPCA 2035, que foi o Tesouro lá na época da Dilma, em 2015 para 2016, foi um período ali bem conturbado, né, a gente teve um impeachment, a gente tinha uma condição ali bem preocupante na economia brasileira. O Tesouro chegou a bater IPCA mais 7,86, o Tesouro IPCA 2035. Depois, né, com o governo Temer, essas preocupações começaram ali, né, a se arrefecer, né, um governo um pouquinho mais reformista, e o Tesouro chegou a bater IPCA mais 2,99. Eu não acredito que, né, o título chegará a IPCA mais 2,99 novamente, mas fato é que, se a gente olha nesse gráfico mais longo, né, muito próximo hoje a nossa situação do ano de 2016. Olha, a gente já chegou aqui IPCA mais 7,74, agora IPCA mais 7 aproximadamente. Então, assim, a gente acredita que estamos ali, ninguém nunca vai acertar topos e fundos, mas a gente acredita ali que estamos num patamar bem apreciado para Tesouro, uma taxa de juros bem gordinha para a gente comprar ali títulos pensando ali em marcação a mercado em 3, 5, 10 anos. Quando a gente fala que o Tesouro IPCA ele é a oportunidade da década, é porque a gente enxerga ali, né, olhando o passado, e aí não é um passado recente, há 10 anos atrás, não tivemos ali uma condição tão próxima de compra dessa taxa de juros. Entendemos também que IPCA mais 7 para o governo sustentar, quando o governo ele capta IPCA mais 7, ele está pagando ali, né, o 7 é o juro real, basicamente. Ele paga esse dinheiro para o investidor, é o quanto que custa para o governo se financiar essa taxa. O governo não consegue pagar durante muito tempo uma taxa muito elevada. Então, algo precisa ali ser reformado, algo precisa ser reestruturado para que esse juro de longo prazo caia. Para o investidor que tem ali uma carteira previdenciária, uma carteira que está pensando ali para independência financeira para médio e longo prazo, o Tesouro IPCA é uma excelente oportunidade. Qual? Mais curto ou mais médio prazo ou mais longo? Vai depender ali do seu apetite de risco. Se o seu apetite de risco é um pouco mais elevado, Tesouro IPCA 2050. Se você quer ficar um pouco mais ali brando, né, mais moderado, o 2040. Se você quiser um tesouro ali mais conservador, que se, poxa, Diego, mas tava IPCA mais 7,5, bateu IPCA mais 9, um cenário bem caótico, você carrega até vencimento e você recebe a taxa de inflação mais esse juro pré-acordado. Então você consegue levar a vencimento e não sofrer a marcação a mercado, essa oscilação temporária. O Tesouro IPCA, sim, na nossa visão aqui da Ativa Investimentos, é uma excelente oportunidade para investimento em 2026, continua sendo uma excelente oportunidade. A gente acredita que com o cenário de eleições, o investidor terá a oportunidade de comprar esse tesouro até melhor, uma taxa melhor que tem agora no final do ano, mesmo com o início de redução de juros da taxa à vista, da taxa Selic. A gente acha que tem oportunidade sim da gente fazer compras melhores. O importante ali vai ser calibrar uma boa reserva de oportunidade para que você aproveite ali as oportunidades quando a taxa de juros passar de IPCA mais 7 e você tiver um momento de compra. Como a gente não sabe se vai necessariamente passar de novo, bater IPCA mais 7,20, 7,30, a gente já começa ali a fazer um preço médio e comprar um pouquinho dessa posição nesse momento. Aqui na Ativa Investimentos a gente ajuda você nesse processo, a gente respira o mercado financeiro, a gente acompanha o mercado financeiro diariamente para que as melhores decisões do seu portfólio sejam tomadas ali sem nenhum conflito de interesse alinhado aos seus objetivos. Grande abraço, até o próximo vídeo.